Olá, é um prazer imenso que você esteja aqui comigo novamente. Espero que você realmente esteja gostando. Se você está aqui, imagino que seja por isso. Espero que ocorram novas descobertas, novas formas de você abordar, né? Por exemplo, a leitura de um livro. Eu costumo dizer que ler um livro para si é uma experiência, mas ler o livro para o outro e ajudá-lo na compreensão é uma experiência ainda maior, porque nós aprendemos muito mais quando ensinamos do que simplesmente quando estudamos ou lemos, né? Então, eu vou começar o livro, inclusive, colocando algo que eu não coloquei no começo do outro. Eu comecei falando do desafio, né? Mas que é muito importante, porque esses tópicos, né, das regras da boa sorte, elas são como os tópicos lá dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? São frases, resumos, né, de todo o aparato de conhecimento que cada capítulo, né, cada tópico vai trazer. Lá, eu comecei falando do desafio que o Merlin trouxe, né, para os cavaleiros. Mas a primeira regra da boa sorte, ele diz o seguinte: a sorte não dura muito, pois não depende de você. A boa sorte é criada por você mesmo, por isso dura para sempre. Então, faz muito sentido essa frase com essa que agora eu vou colocar para vocês, que é a segunda regra da boa sorte. Muitos são os que querem ter boa sorte, mas poucos são os que se dedicam a buscá-la. E aí você vai lembrar lá do desafio do Merlin, como a coisa se deu quando o Merlin chama para um desafio, né, para um concurso, para uma nova situação lá que ia acontecer no reino, e vários se colocam à disposição para escutar a proposta, né, do que viria, mas depois praticamente todos desistem, né, ficando só 2, que é o Cid e o Nod. E aí vocês vão lembrar mais ou menos como a coisa se deu, as reclamações e as falas e tudo mais, e o tempo que eles tinham para ir para o bosque, para lutar, né, para encontrar o tal do trevo mágico, né, de 4 folhas. E aí nós vamos continuar agora a história, onde os 2 saem para a floresta, né, para o bosque, para buscar, e nós vamos começar pelo Nod, depois nós vamos para o Cid. E aí vocês vão ver o desenrolar das atitudes deles, a forma como eles lidam com as informações, como eles lidam com as pessoas. E aí vocês vão fazer relações com as pessoas que vocês conhecem, como essas pessoas lidam e quais os resultados que elas têm, e aí vai. E como você também, né? Principalmente você, lógico, essa reflexão cabe primeiramente, né, primariamente a nós, aí depois com o outro, tá certo? Vamos lá. Viagem até o Bosque Encantado. A viagem era longa e eles levaram 2 dias para chegar até lá. Ou seja, eles tinham lá uma quantidade de dias. Vai lá no outro vídeo, ou então pegue o livro e veja quantos dias eles tinham, né, para até nascer o trevo de 4 folhas. E aí eles dispararam e foram, né? Mas foram de formas separadas, já para não perder tempo. O Bosque Encantado era escuro, até mesmo durante o dia, pois as imensas copas das árvores mal deixavam os raios de sol chegarem ao chão. Bem cedo, na manhã seguinte, decidida a encontrar o trevo, Nod teve a seguinte ideia: o trevo mágico nascerá no chão. Quem conhece melhor cada palmo de terra do Bosque Encantado? Muito fácil. O príncipe da terra, o gnomo. E o que foi que ele fez? Começou a percorrer e perguntar para todo mundo: cadê o gnomo? Onde está o gnomo? Porque ele precisava falar com o gnomo para pegar a resposta, né? Muito fácil. E aí o gnomo chega para ele e diz: tá, o que você quer? Perguntou o gnomo. Disseram-me que passou o dia me procurando. Ah, é verdade, afirmou o Nod, enquanto ele ia descendo do cavalo. Você é o único que conhece cada palmo do subterrâneo desse imenso bosque. Pensou o gnomo, né? E aí contou do trevo. Aí ele disse e ele falou o seguinte, então, me diga exatamente onde ele vai nascer. Olha, ele já foi logo pra cima do gnomo, diz logo aí onde é que vai nascer esse trevo, que eu não quero perder tempo, diz logo que eu vou direto pra lá.
E aí vai nascer em 7 dias, né? Então ele ia chegar lá, ia descansar, ia ficar lá esperando, né, que a coisa acontecesse. Conheço os poderes do trevo mágico de 4 folhas. Eu sei que a sorte que ele dará sorte ilimitada ao cavaleiro, né, o cavaleiro que eu possuí. Mas ele nunca nasceu, nunca nasceram trevos nesse bosque. É impossível que um trevo brote aqui. Não será você... Aí ele pegou o note, né? Será que você não está enganado? Será que você já não foi dizer pro Cid, né? O cavaleiro lá da capa branca, onde vai nascer esse trevo? Aí o gnomo se enfureceu, né? Vivo neste bosque há mais de 150 anos e jamais haviam feito uma pergunta tão estúpida. Adeus. Imputou, né? Se enfureceu e foi embora. Não é a primeira... Aí o note, né? Não é a primeira vez que eu encontro alguém que não está à minha altura. Então, e aí, né? Simplesmente não pode ser. Foi exatamente isso que passou pela cabeça dele. Assim ele decidiu então ignorar, né, o que tinha ouvido do gnomo. E por quê? Porque ele queria o trevo da sorte, ele queria a sorte infinita, né? Então era muito mais fácil ele, focado no objetivo, ignorar qualquer informação no meio do caminho que não levasse diretamente, rapidamente e facilmente ao objetivo. Preste atenção nisso. E ele pensou: amanhã será um outro dia. Talvez a sorte me espere em algum lugar diferente. Ele pensou. Em contrapartida, o cavaleiro Cid, da capa branca, na manhã do terceiro dia, exatamente, ele teve a mesma ideia do Note. Foi procurar o gnomo. E aí começou a perguntar, e aí, ó, e você é o gnomo do bosque encantado que chamam o príncipe da terra, quando ele encontrou o gnomo? Sim, sou eu. Ai, caramba! O gnomo disse: outro iluminado. Outro iluminado. Isso, na verdade, é uma crítica, né, gente? Porque o outro tava se achando, né? Achando que sabia de tudo, né? Aí ele foi explicar: soube que dentro de 5 dias vai dizer blá, 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 blá. Aí o cara falou que não, ficou vermelho com um pimentão, encheu os pulmões, né? E como se ele fosse estourar. Que história é essa de maldito trevo mágico hoje? Já diz pro outro cavaleiro: não há e nem nunca houve trevos de sorte neste bosque. Cid percebeu que havia algo estranho, que alguma coisa estranha estava acontecendo. Segundo o Merlin, o trevo ia nascer no bosque. E segundo o gnomo, nunca tinha nascido. Vejam, os dois estavam falando da mesma coisa, com as suas verdades diferentes. Foi isso que o Cid considerou. Então, gente, percebam que até a análise que o Cid fez diante da situação foi diferente. Ele parou e analisou as informações, a resposta que o gnomo tinha dado e a incumbência que o Merlin tinha. O Merlin era um mago, ele não ia se enganar. Então, vejo que havia alguma informação em que precisava ser ajustada. Mas esse simples fato de buscar a verdade e o entendimento por trás das circunstâncias já é um movimento mental que nem todo mundo desenvolve. Muitos pais não fazem isso com seus filhos e muitos de nós não buscamos nos desenvolver nesse sentido. Diante de uma circunstância que parece ser um insucesso, diante de uma situação que parece que as coisas estão erradas, é possível ainda considerar que hajam coisas ali a serem entendidas, que pode haver sim alguma coisa que não ficou clara, alguma coisa que ainda possa ser feita. Isso é esperança também. Mas muitos de nós não somos treinados, desenvolvidos para isso. Isso, novamente, gente, tá lá. Vem da inteligência emocional, né? De você baixar o ímpeto da raiva, da frustração do insucesso e ponderar a realidade, né? Fazer a análise, ok? Mais uma vez, funções executivas funcionantes, tá certo? Aí ele disse: esperem. Você disse que nunca nasceram trevos em todo o bosque, correto?
não vá embora. Por favor, explique por que nunca nasceram. Olha, gente, eu acho isso lindo. O porquê das coisas. Quantos de nós vamos atrás do porquê das coisas? E aí ele diz, por causa da terra. O gnomo respondeu, terra? Os trevos precisam de terras frescas e aradas. A terra do bosque é uma terra dura e compacta. Se ela nunca foi renovada ou arada, como é que pode nascer um trevo aqui? E ele perguntou, e você sabe onde eu posso encontrar uma terra fértil? Aí ele disse, sim, na terra dos clowns, no território dos clowns. O cavaleiro agradeceu efusivamente o gnomo, lógico, feliz. O que é que ele viu ali? Uma possibilidade, uma esperança. Existia ali uma condição que ele podia fazer acontecer diferente. O cavaleiro agradeceu e foi embora. Foi atrás dessa terra. Arrumou um pouco de terra, levou para um local bastante tranquilo do bosque, longe de qualquer povoado, né? Por conta do movimento da terra, para que a terra pudesse ficar ali descansando e o trevo pudesse, né, nascer. Enfim, removeu a terra velha, aquela que nunca havia sido renovada, a de sempre. Gente, é incrível, né? São esses pequenos vocabulários, né, utilizados que fazem com que você traga para sua reflexão o de mesmo, o de sempre, o mesmo, o de sempre, aqui não é renovado. Eu tô falando que tem que mudar sempre? Não. Mas se eu não estou atingindo o resultado, mantendo as mesmas condições, eu preciso mudar. Einstein mesmo dizia, né? Para resultados, você tem que ser insano, né? Para querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, nós precisamos olhar para os insucessos, para as situações que nós não estamos atingindo os resultados, para começarmos a ponderar o que nós estamos fazendo. Mas, lógico, isso só é possível se eu estiver presente, se eu estiver atento, se eu estiver consciente do que está acontecendo. Como eu vou ponderar o que pode ser feito diferente se eu não sei nem o que eu estou fazendo, se eu não estou nem presente e consciente? Então veja a importância do estar presente, do saber analisar o que está sendo feito, de fazer isso de uma maneira gerenciável, é muito importante para que você possa gerar mudanças. Isso cabe no ambiente profissional, isso cabe em casa com seus filhos. Nossa, você tem ali uma rotina, você tem um ritmo, você tem um modo operandi de lidar com as situações, de atuar, de intervir, e a coisa não está andando como você acha que deveria andar, ou que você gostaria que fosse diferente. Então, pondere mudanças, pondere analisar os fatos, né, dos resultados que estão vindo, e você com certeza vai encontrar novas medidas. Lembrando que uma vez que você cria novas condições, é preciso que você também acompanhe, porque o simples fato de criar uma nova condição por si não garante que aquela condição que foi criada é o suficiente. E vocês vão entender no livro isto, que inclusive quando a gente muda uma condição, às vezes é preciso, aquela condição necessita de outras atividades. Daí a importância da persistência, da insistência, da disciplina. E disciplina é uma habilidade que se cria, inclusive, desde a infância, quando a gente tem ritmo em casa, rotinas, horários, regras, limites. Mais uma vez eu venho chamar a atenção dentro da neurociências que os pais estão deixando de fortalecer a musculatura neural relacionada ao quê? Ao foco e à disciplina. Quando eu não tenho regras, quando eu não tenho um ritmo da casa, eu não tenho rotinas, tudo isso vai fazendo você exercer e, né, afinar a musculatura neural responsável por esse comportamento. Lembrando que o nosso cérebro, ele não sabe a hora que você está na academia, a hora que você está na empresa, ele não tem o cérebro ele não tem a capacidade de, aqui é desse jeito e ali é de outra maneira. Ele simplesmente sabe como fazer as coisas. Você aprende e executa aquilo em todos os locais, em todos os papéis que você exerce. Por isso tem que ter muito cuidado com os paradigmas que nós criamos, porque esses paradigmas serão os filtros utilizados em todas as circunstâncias da nossa vida. Mais uma vez, eu recomendo o livro do Mindset, é muito interessante, né?
essa questão da sorte, né? Quando o Norte coloca a responsabilidade de amanhã a sorte aparecer, ele está à mercê de quem? Da sorte. Quem é a sorte? Né? Então não é ele que tem que fazer por onde. Amanhã algo acontecerá. E já o Cid não, tem outra postura, né? Ele vai atrás de entender as circunstâncias, quais são as diferenças, o que precisa para que aquilo aconteça, né? Vejam a diferença, tá? E aí, gente, nós vamos caminhando aqui para o final do nosso vídeo de hoje, né? E aí vamos lá. E aí ele pensou o seguinte, ó, olha como é que ele termina aqui. Para ser realista, seria muito improvável ter tanta sorte, né? Com tão poucos metros de areia, dentre tantos milhares de hectares, mas, no entanto, uma coisa era certa, ele havia feito algo diferente. Como bom cavaleiro, Cid sabia que fazer coisas diferentes era o primeiro passo para conseguir algo diferente. Olha o que eu falei da frase de Einstein, né? Se não existiam trevos no passado, isso não significa que eles não poderão nascer no futuro, uma vez que as condições do solo agora são diferentes. Então, vejam que isso aqui nos abre uma reflexão para o novo, né? A nossa abertura para o novo, a nossa abertura para considerar novas possibilidades, a nossa abertura para perceber o que ainda não foi feito. Então, é preciso que haja essa reflexão, é preciso que os pais passem a fazer isso consigo, primeiramente, e com seus filhos, né? Considere, filho, que esse resultado que você atingiu não aconteceu, não porque o fulano dificultou a sua vida, não porque o cicrano fez melhor, simplesmente, mas porque talvez você não aplicou o empenho suficiente, não estudou o suficiente. Como é que você pode fazer diferente? Como é que nós vamos fazer diferente? A diferença, aliás, não existe diferença, né? Em todas as instâncias, né? Seja numa empresa privada, você como líder, seja você um líder comunitário, seja você um líder religioso, seja você um pai, em todas as circunstâncias, cabe a você, à medida que você gera essa nova condição, gerar também o quê? O apoio para que isso aconteça, tá? Essa é a minha reflexão de hoje para você. Espero que você tenha gostado do vídeo e vamos acompanhar o restante dos outros, né, que virão pela frente, aprendendo um pouco mais, refletindo. Se você gostou, compartilha, deixa as tuas sugestões, deixa os teus comentários. Eu gostaria muito de poder fazer essa troca, né, da gente poder refletir. E é isso. Espero ter contribuído para você mais uma vez. Até o próximo vídeo. Bye, bye!